Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez eu quero fazer um vídeo, para responder a uma pergunta de uma irmã, aqui de nossa congregação. Está chegando agora, então está naquela fase ainda de fazer catequese, veio do pentecostalismo, e é claro, quando a pessoa vem de fora, do pentecostalismo, vem cheio de dúvidas, Cheio de dúvidas. E de pouquinho em pouquinho nós vamos ensinando, tirando as dúvidas, sem pressa, para que a pessoa realmente absorva o conteúdo e tenha convicção, da fé bíblica reformada, tá? Mas o assunto realmente é muito importante e tem a ver justamente com uma prática evangelical tão comum de o tal do aceitar Jesus, certo? E nós vamos começar esse vídeo justamente, observando um trecho de um desenho, acho que norte-americano, a Family Guy. Eu não assisto esse desenho, não tenho interesse nenhum, não sei nem do que se trata, mas tem um trecho, que ela até mencionou, na verdade, por conta de cortes e edições no Instagram, etc., que mostra um personagem aí, terrorista, que usou essa artimanha divulgada, mais comum no evangelicalismo, que é a ser de Jesus, está tudo resolvido. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Então, Die, anyone can get into heaven. Really? Anyone? I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes! Fácil assim. Então, meus queridos irmãos, eu não sei do que se trata o desenho ou o episódio, Vou colocar aqui mais uma vez. Chega aqui aqui é uma caricatura, Um desenho aí representando o conhecido aí, o Osama Bin Laden, E tá aqui o pessoal chegando de helicóptero, certo? O cara é terrorista, então eles entram na casa especial aí. I accept Jesus as... E, obviamente, o desenho tá mostrando que os caras vão fuzilá-lo mesmo, vão matá-lo. Essa é a missão. Fuzilá-lo, Nem sei se essa palavra existe, mas tudo bem. Fuzilá-lo foi engraçado. Vão fuzilar, Este... esse boneco aí. E na hora, sabendo que vai morrer, não tem como escapar, a quantidade de laser aí apontando pra ele, Rapidinho, aceita Jesus como único salvador. Pronto. Aí ele já My Lord morre and e Savior. aparece no céu. Ó. Yes! Ai, ai. Bem, mais uma vez, para quem está chegando, aproveite e se inscreve no canal, marca o sininho. Agradeço aos irmãos pelo apoio, de estarem comentando, gerando engajamento aqui no canal. Isso é muito bom, tá? Então, compartilhem em redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Vamos apoiar o canal a crescer cada vez mais. Mas vamos aí ao assunto, irmão? Meus irmãos, porque é um assunto, assim, que eu já tratei outras vezes, inclusive na playlist que eu faço, que eu fiz aqui no canal sobre evangelização reformada, tem uma aula que eu trato sobre isso, sobre essa lógica do Carlos Fininho, do Charles Finney, de o banco dos desesperados, o banco dos aflitos, aceitar Jesus, eu consegui agendar um avivamento. Essa prática de levar a pessoa à decisão, a uma decisão, como se tudo se resolvesse assim. Você vira, como se fosse uma questão de você, sei lá, escolher, uma, entre aspas, blue pill, eu não sei se é assim que fala, ou red pill, pensando em Matrix. Pronto, é só uma mínima escolha, depende de você, uma mínima escolha. A escolha é, eu aceito Jesus. Pronto. Todos os meus problemas foram resolvidos, agora é céu, não é inferno. Eu me livrei de todo o mal que eu já pratiquei neste mundo e está resolvido o problema. No fim, nós sabemos que não é assim, e eu sei que as pessoas evangelicais que, de repente, tiveram acesso a um conteúdo como esse, talvez entenderam que isso era uma zoeira e que não corresponde à realidade. E eu entendo perfeitamente. Mas apesar disso, essa zombaria, que se faz aí com o cristianismo, isso é culpa, sim, do evangelicalismo, tá? Porque não tem como negar, que definem até aqui, o que se consolidou como evangelicalismo, acabou desenvolvendo,
não é? Esse entendimento de que o objetivo central na evangelização, não é levar a pessoa a tomar uma decisão. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador? Aceito. Pronto, está salvo. E você imagina isso, o mal que isso gera, né? Isso já é um mal que combina perfeitamente, né, com um entendimento sinergista, não é? Então, basta olhar para Finney, Charles Finney, você vai encontrar tudo lá, né, sobre isso aí, sobre essa loucura. Mas até mesmo no meio não reformado, é claro, mas no meio onde pelo menos se havia um entendimento meio que, mesmo que pueril, de monergismo, não é? E de que ninguém perde a salvação, até nesse meio isso chegou. Então, entende? Tipo, a minha vida é decidida, literalmente, a minha eternidade é decidida baseada em uma decisão. Aí imagina para aquele que é ao mesmo tempo evangelical e guarda o entendimento do monergismo. Então, se você leva a pessoa a uma decisão, a um apelo no final do culto, logo a pessoa foi salva, e uma vez salvo, salvo para sempre. Então, assim, eu já falei, né? Eu não assisto esse desenho, eu não conheço, né, esse desenho Family Guy, né? Acho que o único desenho crítico, assim, que tem, sei lá, algum tipo de zoeira com religião que eu assisti foi o Simpsons, né? Mas o resto eu nunca me interessei por assistir, porque realmente, às vezes eu percebo que, pelo menos pelo que eu ouço falar, ou então por algum corte que eu já vi, não é, passam no limite, certo? Então eu não tenho interesse. Então não recomendo para ninguém, não tem interesse. Não sei se alguém aqui assiste, não tem interesse, tá? Mas foi somente esse pedacinho porque a irmã citou isso no vídeo. Aí eu pesquisei e achei esse episódio, né? Então só cortei um pedacinho do episódio, né, para mostrar isso para vocês. Aquilo que acontece no episódio, que é, acho que o nome do episódio é, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O episódio tem um nome. Cadê? Aqui, ó. É Family Guy. Jesus Saves Bin Laden. Ai, ai. Isso que acontece no episódio, por mais que evangelicais não gostem ou se ofendam, é a realidade dentro desse mundo evangelical, porque é assim que as pessoas pensam, tá? Querendo ou não, é assim que pensam. Né? Porque se o foco é levar o indivíduo a uma decisão, então esse é o pensamento. Ali está de maneira caricata no desenho, mas é justamente isso. Essa caricatura é uma crítica de fato e que expressa muito bem o pensamento mais comum evangelical, que tudo tem a ver com um apelo, né? Levar o indivíduo a uma decisão, certo? E basicamente, quando é assim, se trata desse jeito, tipo, meio que não importa como você viveu, não importa o que você fez, quem você é, se você simplesmente responder positivamente a um apelo, está tudo resolvido. Você foi salvo ali, né? Como? Aí o resultado, né? Você foi salvo porque você disse acerca de Jesus. Você repetiu a oração do pecador, não é? Dirigida por um pregador, no final de um culto, numa conferência missionária, numa cruzada evangelística. Não é? E eu sei que a turma pentecostal, o pessoal evangelical, eles se gabam de que eles evangelizam, de que eles fazem um monte de coisas e reformados não fazem. Não, esse tipo de coisa nós não fazemos mesmo, não. Nós nunca evangelizamos tentando empurrar a pessoa para uma decisão, porque não é isso que decide a vida da pessoa. Não é uma decisão simplesmente do indivíduo que vai determinar a sua eternidade. Isso não existe, isso é loucura, tá? Isso é anti-escritura. Isso não vem da palavra de Deus. Isso é fruto, os evangelicais, sabendo disso ou não, não é? Da mentalidade, não é? E da prática e do ensino de Charles Finney, tá? E é claro que essa prática de Charles Finney não é uma prática sinergista, porque no fim depende da pessoa. Depende da pessoa, não é? No caso do mal que causa naqueles que são evangelicais, tem essa mentalidade também. Hoje é muito comum, né? O pessoal mistura tudo. Todo mundo é reformador, não é verdade? Então a pessoa mistura tudo e aí leva a pessoa para aceitar Jesus. Então a decisão determina. Aceitei Jesus, fui salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Do lado mais comum onde isso acontece, que é o lado ou armeniano, o sinergista no sentido geral, leva para, né, para uma decisão. Só que aí o indivíduo, ele levantou a mão, ele se sentiu emocionado no final de uma pregação bem enérgica,
e emocional e já acham que é o Espírito Santo trabalhando, né? Então a pessoa vai lá e toma a decisão. Aceita Jesus como único Senhor e Salvador. Só que aí, 6 meses depois, a pessoa, rapaz, quero não. Então a pessoa perdeu a salvação. Mas depois de mais 6 meses, a pessoa, rapaz, eu vou voltar para uma igreja e eu aceito Jesus de novo, né? E aí eu recupero a salvação. E fica nesse jogo, né? Isso é uma palhaçada, irmão. Isso é piada. É piada isso aí. Isso não é cristianismo, não é teologia bíblica. Isso não é nada que tenha a ver com a palavra de Deus. Isso é uma piada. É uma piada. Né? A eternidade é determinada na mente dessas pessoas por uma ação humana. Né? Sinceramente. Seria como o Hulk que deu uma pisa no Loki, no primeiro filme dos Vingadores, não é? Porque o Loki se vê como um deus, né? Dentro do contexto daquela mitologia ali, da cultura pop, ele é um deus. E aí ele vai falar sobre essa criatura patética, não sei, apesar que não, o Hulk pega ele, pá, esculhamba todo ele. E o Hulk sai falando aí, Deus fraco. Cara, sinceramente, tá? Se o ser humano determina o seu destino, não é? Se o que o ser humano decide determina o curso dos planos de Deus, então poderia dizer a mesma coisa, Deus fraco. Essa é a realidade. É um Deus fraco que é pregado por quem pensa assim, por sinergismo. O sinergismo prega um Deus fraco. Essa é a realidade. Tá? Um Deus que depende das ações humanas, das decisões humanas. Entendeu? Então, esse ensino é antibíblico, meus irmãos. A Bíblia não nos ensina de forma nenhuma que uma decisão, um simples aceito de Jesus, não é, como sendo uma decisão do próprio ser humano, muda o seu destino eterno. Isso não existe na palavra de Deus, tá? Não existe. Não há ensino bíblico para isso, tá? Quando nós falamos de fé, digamos assim, de aceitar a Cristo, isso não é uma obra humana, não é uma ação humana, não é uma decisão humana, tá? Por quê? Porque para o homem, né, ele tanto conhecer, contemplar e crer, é necessário primeiro nascer de novo. Então a ação é soberana de Deus. Então não existe esse negócio de Jesus está resolvido. Não. É uma ação soberana de Deus. O Espírito Santo regenera pecadores por meio do Evangelho, então eles creem. Tá? A nova vida, então, é um milagre, vem de Deus, a fé é um dom de Deus, tudo isso vem do Senhor, para que ninguém se glorie. Então não tem a ver com a decisão humana. Tá? Não tem a ver com a decisão humana. Mas tem a ver com a decisão de Deus na eternidade. Com o que Deus quis. Tá? Ele sim pode mudar o curso. Nós não podemos. Porque ele é Deus soberano e nós não somos. Somos só seres humanos que vemos no tempo e no espaço. Tá? Mas essa mentalidade sinergista acaba gerando justamente esse tipo de resenha, de brincadeira. Né? De crítica até ao cristianismo. Não é? Esse tipo um episódio como esse, não é, critica e zomba do cristianismo, porque a maioria do que você chama de cristianismo hoje no Ocidente é dominada, não é, pelo menos publicamente, pelos evangélicos, pelos evangelicais. E o resultado, não é, se essas pessoas que fazem esses desenhos veem, não é, essa prática, o que o mundo vê com relação a isso, né? Bastante óbvio, o que é demonstrado no desenho, por exemplo, do Family Guy. Poxa, as pessoas vivem uma vida totalmente esculhambada, desgraçada, fazem o mal, não é? Esculhambam, elas não têm fruto de arrependimento, mas elas chegam numa igreja, pronto, levantei a mão no final do culto, tô salvo. Tô salvo. Será que é assim? Aí alguém vai pensar bem assim, não, mas espera aí, pastor, porque Paulo era um perseguidor da igreja. E olha o que Cristo fez com ele. Exato, cocada. Olha o que Cristo fez com ele. Não foi uma decisão de Paulo, não, tá? Ninguém fez o apelo no final do culto e Paulo aceitou Jesus, não, tá? Cristo foi até Paulo. Cristo mudou Paulo. Não foi um negócio de aceito Jesus. Paulo não foi chorando no final de um culto, dizendo eu aceito, eu aceito. Não. Cristo, não é? Estilhaçou, não é? Todas as bases de Paulo, se revelando a ele. Tá? É desse jeito. Até pensando em Atos dos Apóstolos, não é? A primeira grande, digamos assim, né? A primeira grande pregação após
a subida de Cristo, não é, que foi na descida do Espírito Santo, quando uma multidão de judeus, vindo de outros lugares, se converteu a Cristo. Notem que os pregadores, Pedro não fez apelo, não tem negócio de apelo no final do culto. A multidão que ouviu, não é, tendo a ação do Espírito Santo por meio da palavra, abrindo os olhos daqueles, não é, a própria multidão então fez o apelo. O que nós vamos fazer? O que devemos fazer? Porque é assim que acontece, a ação é de Deus. É de Deus. Tá? É de Deus. E não de um pregador, um dirigente tentando levar alguém a um apelo. Então, a crítica que tem no desenho é uma crítica, assim, legítima, porque é isso que transparece ao mundo o que acontece no evangelicalismo. Você pode ser um indivíduo mais endemoniado, mais podre da sociedade, não é? E, inclusive, esse tipo de prática levou, historicamente falando, né, muitos psicopatas a entrarem na igreja, em igrejas cristãs. Tá? Muitos psicopatas. Estados Unidos e aqui, por exemplo. Tem casos terríveis, tá? Eu não vou citar aqui casos de cabeça, mas já assisti várias reportagens, por exemplo, né, em que o indivíduo era um psicopata, estuprador. Aqui no Brasil aconteceu isso. Tá? Estuprador, cara mau mesmo, criminoso, hediondo, não é? E qual a maneira dele de se camuflar? Como ele se camuflava? Não é? Ora, o lugar perfeito para uma mente maligna se camuflar é o ambiente das igrejas. Por quê? Porque o comum é, cara, você chegou num culto, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Mas se no final do culto o pastor fizer o apelo e você levantar a mão aceitando Jesus, naquele momento todos te veem como irmão. Todos te veem como salvo, como nova criatura, por conta de uma decisão que você tomou. Que ninguém tem condições de julgar se foi sincero ou não, se foi consciente ou não. Tá? Aí, quando as pessoas ficam, porque igreja reformada, vocês são muito. Vocês não são nada receptivos, vocês não fazem apelo, como é que as pessoas vão chegar na igreja, como é que vai aumentar o número de membros da igreja? Olha, o nosso processo de crescimento ele é lento. Ele é lento. Para alguns vão dizer, nossa, como é burocrático. Tem tudo isso, a pessoa chega, aí começa a frequentar a igreja, não é, a visitar os cultos, não é, a ter conhecimento com os irmãos, e de repente, quando está começando a ter conhecimento com os irmãos, pode manifestar o interesse de fazer parte da igreja, e aí, catequese, conversas pastorais. Para que isso? Para quê? Né? Tanto para o indivíduo ele aprender a doutrina, ser confrontado pela palavra de Deus, tirar dúvidas que venham ali a acontecer de repente, a surgir, tá? E também ter o contato com os irmãos, para que haja testemunho, justamente para evitar situações assim extremas, onde indivíduos, não é, fingidos, simplesmente entram e facilmente são aceitos como membros porque levantaram a mão e aceitaram Jesus. Então, numa igreja reformada, não tem essa prática. Em qualquer igreja reformada, ninguém vai fazer apelo no final do culto desafiando ninguém a aceitar Jesus. Isso é ridículo, isso é antibíblico, não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Tá? Por quê? Porque nós não podemos dizer quando alguém exatamente se converteu. Entendeu? Não é assim, aceito Jesus, regenerado. Não é assim que funciona. Vida. Se a fé é verdadeira, haverá perseverança. Se a fé é verdadeira, haverá fruto. E para que se observe isso, o tempo é necessário. Aceitar Jesus, levantando a mãozinha no final do culto, não demonstra isso. Então é ignorância, imaturidade e a repetição de Charles Finney. É simplesmente isso. Por isso, um desenho como esse critica corretamente os evangélicos. Já disse, eu não estou fazendo propaganda por desenho, eu não assisto esse desenho, não me interessa assistir esse desenho, mas a crítica feita ali no desenho, ela é corretíssima, porque é isso que é demonstrado. A ser de Jesus está tudo certinho. Tá? O indivíduo é um espancador. Né? Aí vamos lá. Pastor, desse jeito você não acredita que Deus transforma as pessoas. Que o Espírito transforma as pessoas. Eu acredito. Acredito, mas eu acredito com provas. Acredito com provas. Né? Porque a pessoa está dizendo, tô nem aí. Tô nem aí. Fui transformado, fui liberto.
Onde estão os frutos? Cadê as obras? Hã? Onde estão os frutos, não é, da vida eterna? Não fui transformado, continua nos seus vícios, não é? Continua no seu fuminho, na sua cachaça, continua espancando esposa, espancando filhos, não é? Cadê a transformação? E mesmo sendo assim, veja bem, observe bem, mesmo sendo assim, não é? Mais rigorosos com relação a alguém fazer parte de uma igreja reformada, né? Uma igreja reformada tradicional, confessional mesmo, ainda assim, indivíduos, não é? Descompromissados passam. Mesmo assim, porque nós não fazemos negócio de aceitar Jesus, primeiro frequente a igreja, depois, se realmente quiser aquilo, se realmente crer, tiver interesse, classe de catecúmenos, para depois de visitas pastorais, de explicações, dizer, de fato, pastor, é isso que eu quero. Eu passei esse ano e pouco com vocês aí, talvez um ano e meio, um ano, não sei. Passei esse tempo com vocês, cultuando. Eu tenho me sentido muito alegre. Eu tenho sido muito alimentado pela palavra de Deus. E o que eu ouço na pregação, o que eu aprendo na escola bíblica, o que eu aprendo numa catequese, é o que eu creio. É o que eu creio. Eu não sabia disso, mas isso realmente tem mudado minha vida. E para mim é prazeroso estar com os irmãos e todo mundo está vendo isso. Não é uma coisa que a pessoa está falando só. Ela está confessando, mas todo mundo está vendo, né? Como uma pessoa é participativa, como ela está alegre na comunidade. Entende? Há frutos. Há mudança no comportamento da pessoa, na postura da pessoa, no falar da pessoa. Não é? É uma pessoa que realmente está compromissada, é desejoso, busca, pergunta, aprende. Não é? E então a pessoa vai dizer: eu quero. E aí, pelo testemunho de toda a igreja, que já está vendo isso, a pessoa vai fazer a sua pública profissão de fé. Tá? Vai fazer a sua pública profissão de fé. E mesmo assim, com tanto rigor e cuidado, nós podemos nos enganar. Por quê? Porque o ser humano, ele é assim, né? É escorregadio, é mais leve que a vaidade. E pode simplesmente fingir, né? Pode fingir, ele pode simplesmente estar ali na igreja, e isso acontece, tá? Igrejas reformadas. Pode acontecer da pessoa estar ali, e o que ela tem na mente dela? É importante ter uma religião. Já visitei várias igrejas, e a pessoa tem aquela vaidade teológica. Eu prefiro, é claro, né? Poxa, uma igreja reformada, né? Uma tradição muito bela, então eu não vou ser um pentecostal, eu não vou para uma outra denominação evangelical, eu vou para uma igreja reformada. Mas a pessoa tem apenas uma vaidade teológica e não ter fé em Cristo de verdade. E, para fazer parte da denominação, da igreja, dizer sim para tudo. Isso pode acontecer, irmãos. É mais difícil? É, mas acontece. E depois que acontece, ó o BO, né, que os presbíteros vão ter que lidar o tempo todo. Porque acontece de pessoas realmente estão ali no início, não é isso mesmo, é o que eu creio, é isso mesmo, eu quero, vamos para frente. Né? Pouco tempo depois, estão ali dando trabalho. Estão ali dando trabalho. São homens que nunca agem como homens, não é? Que nunca se responsabilizam. São mulheres que são descompromissadas, que inventam desculpas, que colocam culpa em tudo, não é? E não são compromissadas com a igreja de Cristo. Compromisso com culto, não é? Com horário, com conhecimento da palavra de Deus, compromisso devocional em casa, nada. Sabe, é literalmente uma contradição ambulante. Porque o que aprende na hora de um culto, numa escola bíblica, no contato pastoral, não pratica em casa. Né? Então tá cheio de gente assim, que foi para a igreja reformada, são, por exemplo, homens que não lideram sua família, pastoralmente, homens que terceirizam o pastoreio familiar aos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja. Tá errado, irmãos. Tá errado. Pessoas assim ou estão fracas, ou estão vivendo uma crise, ou então indivíduos assim nunca foram crentes. Para todos os fins, nós precisamos do tempo para avaliar esse tipo de coisa. Porque não é brincadeira. Igreja não pode ser tratada como a casa da mãe Joana, não. Não é essa bagunça generalizada que eu tenho que confiar no que as pessoas dizem. Eu tenho que confiar na decisão que o indivíduo tomou. Ah, eu sou crente. Essa é uma das razões, por exemplo, do porquê as pessoas, geralmente, né? Assim, tem uma dificuldade que
pessoas de outras denominações. Por que eu digo isso? Porque raramente você vai encontrar alguém no contexto brasileiro que não seja ou desviado de uma igreja evangélica ou católica romana, ou pelo menos já tenha tido contato, né? Tipo, foi criado no contexto, mas nunca se firmou. Sempre são pessoas que têm um contexto religioso cristão, evangelical ou católico romano. Sempre é assim. Então, raramente você vai achar um ateu, né? Um ateu chegando na igreja. Pode acontecer, e de vez em quando acontece, pode acontecer de fato, né? Mas é muito raro, né? O mais comum são pessoas cristianizadas, pessoas que já têm um pensamento formado, já tem um monte de bagunça na cabeça e tem até dificuldade de se adaptar entre aspas, sistemas religiosos. Aí vem, né, para uma congregação, né, e pode dizer sim para tudo apenas para fazer parte, para ter direitos, né, além dos deveres. Mas nunca se firmaram de verdade na fé. Né? E aí a pessoa, veja, o que acontece? Nessa situação, ah, esses que são assim, eles interpretam que nós reformados somos sectários e julgamos as pessoas. Eles não conseguem entender a responsabilidade que os presbíteros têm, não é, de zelar para que bodes não entrem na igreja. Entendeu o ponto aqui? Não quer dizer que nós, não é, vamos impedir 100%, não é, que bodes entrem na igreja. Vai entrar. Vai entrar muitas vezes. Disfarçado, mas vai entrar. Não tem como nós, enquanto presbíteros, né, oficiais de Cristo, eliminar o joio do trigo. Quem vai fazer isso é Cristo no final. Mas o fato de sabermos que Cristo tirará o joio do trigo, os falsos, não é? Ele separará dos verdadeiros, ele separará os bodes das ovelhas. O fato de sabermos isso no final não implica em que nós sejamos irresponsáveis, porque nós somos ensinados pelo próprio Cristo, não é, em relação à responsabilidade. Vá analisar Mateus 18, Cristo ordena disciplina na igreja. E até excomunhão, como os apóstolos entenderam e aplicaram também. Então não é casa da mãe Joana. O máximo que pudermos fazer para preservar e manter pura a igreja, nós temos que fazer. É o dever dos presbíteros da igreja, pastorear o rebanho, dar bom alimento e realmente expulsar o tanto que puderem qualquer tipo de bode ou lobo dentro da igreja. Então não tem esse negócio de eu cheguei aqui, ó, sou evangélico, Pai do Senhor, aleluia, eita glória, quero ser parte dessa igreja agora. Calma, cocada, não é assim. Ó, quando é que é a ceia aqui? Porque eu tô doido para cear. Não é assim que funciona. E a maioria do povo que vem não entende isso. Não entende isso. Tá? Não entende. Então são indivíduos que muitas vezes não passam por uma conversão de verdade. Né? Não foram transformados por Cristo de verdade. Mas são religiosos. Isso é plenamente possível. É plenamente possível. Você pode ser uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, nunca teve a obra do Espírito Santo em você, mas ser uma pessoa extremamente religiosa. É plenamente possível. É plenamente possível. Tá? E pessoas assim chegam às congregações, tá? Alguns chegam numa situação como essa porque têm problemas e são crentes verdadeiros e devem ser ajudados, mas outros são um bando de fingidos. Como é que eu vou saber disso? Né? Aí não existe dentro do contexto evangélico, por exemplo, princípios que protejam a igreja disso, em nenhuma medida. Por quê? Final do culto, meu amigo. Você que me ouviu nesta noite, você que se sentiu tocado por esta palavra, você que está aí se tremendo todinho, levanta sua mão, é hoje o dia da sua salvação, Ele vai te salvar, levanta, vem à frente, aceita Jesus. Aí você vai lá, o indivíduo chega lá, o indivíduo, ele não crê, ele não tem um pingo de vontade de servir a Cristo de verdade, tá? Ele foi ou emocionado por esse discurso, por esse estilo de homilia, de pregação, que é emocional, propositalmente mesmo, é um show, o objetivo é ser um show mesmo, é impressionar, é a estética, né? E a pessoa, motivada pelas emoções, levanta a mão, aceito, certo. Um ano depois, a paz, vou sair da igreja. E sai. Quantas vezes não acontece? Né? Em quantas cruzadas evangelísticas que acontecem mundo afora, onde uma multidão levanta a mão, aceita e depois nunca aparece na igreja nenhuma.
ou então desviam-se facilmente? Elas tiveram fé de verdade? É claro que não. Nunca foram crentes de verdade, nunca foram salvos de verdade. Mas, é claro, agradou as expectativas dos pregadores, dos admiradores, não é de quem gosta dessa balela emocional. Agradou. Conversão genuína, que é bom, nada. Porque isso não depende do homem, depende de Deus. É Deus quem opera isso, é um milagre. Tá? Ou então, numa situação como essa, num apelo como esse, seja numa igrejinha, seja numa cruzada evangelística, né? Um indivíduo mal intencionado, que é o que acontece, como eu já citei, mal intencionado, ele pensa, caramba, aqui é a camuflagem perfeita para mim. Ninguém vai me julgar, porque esses evangélicos todos aí, os irmãos, eles ensinam que nós não podemos julgar ninguém. Embora que vivam julgando, né? Mas eu não posso julgar ninguém. Não posso, não posso, não posso, não posso. Então, se eu aceitei Jesus, eu sou um demônio. Se eu disser sim e fizer como no desenho aqui do Osama Bin Laden, né, do desenho aqui, não é? A bala tá vindo agora. Aceite Jesus como seu Salvador. Pum, vou aparecer no céu. Então, se, não é, o cara que tem a má intenção fizer isso, quem o julgará? Se eles já foram amordaçados, sendo ensinados de maneira muito errônea a não julgar ninguém, a ler Mateus 7 e entendendo totalmente errado. Né? Totalmente errado. Mateus 7 me ensina mais a julgar do que não a julgar. Só ensina que eu não devo julgar de maneira hipócrita, desproporcional. Porque com o mesmo juízo que eu julgar, eu serei julgado. Não está proibindo de julgar. Julgar, meus irmãos, é autodefesa. Tá? É ter cuidado. Se eu não julgo, eu vou ser feito de besta. E nesse ambiente, porque as pessoas dizem, não pode julgar. É justamente por isso, porque não pode julgar, que indivíduos assim entram na igreja. Mal intencionado. É por algo assim que aconteceu no Brasil. Pesquisa no YouTube. Esses dias eu assisti alguma coisa sobre. Pesquisa no YouTube. Tanto nos Estados Unidos aconteceu casos assim, como também aqui. Inclusive, quem narrou uma situação como essa, né, foi um político, que era um policial, o sargento Faur, né? Aquele velhão careca do bigodão que fala brabo, né? Ali se empolga e xinga mais do que tudo. Mas num podcastzinho, num corte, na verdade, tava passando os vídeos, um cortezinho no podcast, ele falou sobre isso, sobre casos que ele, como policial, ele teve que lidar. E essa é uma das razões do porquê ele tem tanta raiva de estuprador, de bandido. Ele não dá boa pra bandido. Por conta disso, porque as pessoas às vezes ficam romantizando o bandido, né? Não, são seres humanos. Será? Porque, sinceramente, o que os caras fazem é misericórdia, irmãos. Ele falou sobre um caso, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente os detalhes, né? Mas falou sobre um caso de um cara desse aí, que já havia estuprado e matado pessoas, tá? Crianças, para ficar claro. E então esse indivíduo foi para uma igrejinha, uma denominação evangélica, né? E chegando lá, né, com cara de coitado, né? Ele, obviamente, aceitou Jesus, né? Ele aceitou Jesus, encontrou ali um ambiente perfeito, porque, poxa, se ele é alguém religioso, se ele agora é chamado de irmão, quem vai desconfiar dele? A própria polícia faz vista grossa. Porque a polícia, quando olha para uma igreja. Eu tô falando sério isso aí, tá? Se a polícia olha para uma igreja, muitos policiais eu digo, eles não vão pensar o pior de uma igreja. Uma igreja tem. Eu não tô nem julgando o credo. Não, não, não. No sentido geral, socialmente falando, uma igreja, uma denominação, qualquer uma delas, não é? Até seitas, não é? Todas elas têm um impacto social positivo. Tem. Há outras mazelas que podem vir, com certeza. A enganação, a frustração, o charlatanismo, isso tudo vem como um pacote muitas vezes. Mas também tem um impacto social positivo. Muitos charlatões fazem obra social, meu amigo. Tá? E quem é beneficiado vai achar que eles são os demônios? Não. Quem vai perceber que eles são uns cão, né? Uns demônios mesmo? São aqueles que realmente conhecem a palavra de Deus. Mas, para todos os fins, aqueles que são beneficiados só vão ver coisas boas, né? Poxa, analisa, né? A nossa política. Indivíduos totalmente endiabrados, mas para quem foi beneficiado por eles, eles são santos. Essa é a realidade. Quem vai tirar essa cabeça das pessoas? Vai convencer, não é, um nordestino, não é, de sítio, uma pessoa que cresceu, não é, por exemplo, vivenciou o primeiro governo Lula, 2003, né? Ele é 2002, 2003.
Em 2002 eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu votei. E votei no Lula, olha só. Ô vergonha, né, velho? Mas tudo bem. Eu votei na esquerda, eu sabia lá o que era isso, né? Depois, com o tempo, é que eu acordei politicamente, né? Mas quem vai convencer qualquer político que hoje é corrupto, vai convencer a pessoa que foi beneficiada por eles que eles são demônios, que eles são pessoas terríveis, que fazem aquilo por má intenção de fato. Estão usando as pessoas, não beneficiando elas de verdade. Não tem como convencer. Então, quando a sociedade, os policiais olham para uma congregação, você acha que eles vão ficar imaginando do nada que, eita misericórdia, deve ter um psicopata ali dentro? Não. Então, esse cara achou no ambiente de uma igreja um lugar perfeito para se camuflar. E aí o resultado, isso segundo o Sargento Faol, né, que é o político agora, deputado, ah, ele falou sobre isso. O cara matou, estuprou crianças e matou adolescentes, não é? E estava ali todo mundo confiando, é nosso irmão em Cristo, né? É um homem de Deus, né? É uma bênção, uma maravilha, contando, né, com as boas intenções do pastor, dos líderes. Imagina um choque para essa congregação. E aí teve lá uma festividade na igreja, ele explicou isso aí, não é? E ele foi alugou um carro, arrumou um carro para levar os irmãos, não é? De casa para essa festividade e, não é? Também alugou uma casa, mais ou menos não tão próximo à igreja, não é? E aí uma das jovens, criança na verdade, não sei se tinha 12, 13 anos, adolescente, vai para onde, irmão fulano? Porque até então é irmão fulano, é irmão fulano. O irmão fulano é uma bênção, é tão amoroso, é tão carinhoso, fala tão bem, ele abraça, ele é tão divertido. Ah, que homem de Deus. Esse homem é cheio do Espírito Santo. Que maravilha, aleluia, glória a Deus, né? Aí eu vou ali buscar umas coisas em casa, né? Vamos comigo? Poxa, e a adolescentezinha, sem malícia, cara, foi. E quando chegou lá, como o sargento falou, né? Policial, pô, ele tem que lidar com esse tipo de coisa. Ele chegou lá, levou a menina para dentro de casa, estuprou, matou e ainda estuprou já o corpo dela. Você tá entendendo o nível, né? Só de falar isso, cara, já dá uma. A pessoa tem que ter paciência, sabe? Pedir a Deus misericórdia, porque a indignação que dá, a ira que dá, cara, a raiva que dá é grande. É grande. Eu entendo a revolta de certos policiais. E me revolta também quando mídia e um monte de gente boba, religiosa, fica romantizando essas coisas. Não, de jeito nenhum. Ele aceitou Jesus. Ele é uma pessoa boa. Não. Tá cheio de demônio socado em igreja. Cheio de demônio que aceitou Jesus. Tá? Pessoas que chegaram lá, o que tem que fazer? Tem que aceitar Jesus? Eu aceito então. E se camuflam. Toda a bagunça, meus queridos, que nós vemos hoje, toda a vergonha que é trazida, essa confusão, essa crise espiritual no Brasil, com 80 e poucos por cento de cristãos declarados, é por causa disso. Né? Críticas dos evangélicos aos papistas, aos católicos romanos. Porque no passado a igreja cresceu, mas também foram conversões forçadas, não foi regeneração. Os reinos abraçaram o cristianismo, agora é a nova religião, é o cristianismo. Mas essa mesma loucura acontece aqui também. Né? Acontece aqui também. O método é outro, mas é a mesma coisa. Existem conversões em massas que são falsas. Não são conversões genuínas. Não são fruto de regeneração da obra na vida das pessoas. São simplesmente pessoas, não é? Que, por razões diversas que nós desconhecemos, mas não a razão verdadeira, que vem do Espírito Santo, aceitam Jesus, fazem parte de igrejas e difamam o nome do Evangelho, porque não tem vida cristã, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso sério com a vida no Evangelho, ou então são psicopatas infiltrados em igrejas. Ou vocês acham que esses pastores, vírgula, porque são lobos disfarçados, mas essas pessoas que estão aí, eu vou ser direto para vocês. Qualquer pastor neopentecostal é um falso pastor. Tá julgando? Tô julgando mesmo. E eu posso julgar com propriedade. Qualquer líder neopentecostal é líder de uma seita, não é um pastor de verdade.
Porque se fosse, obedeceria a palavra, não criaria um sistema econômico e chamando de igreja. Então, muito cuidado. A crítica do desenho é válida. Isso é culpa, tá? Dessa fragilidade herdada do sinergismo. É simplesmente isso. Então eu espero ter respondido à irmã Yolanda, aos demais irmãos também, né, sobre esse assunto. Tomemos cuidado, tá? E entendamos também o porquê que com uma igreja reformada, né, nós não somos assim tão vulneráveis e aceitar qualquer um, não. E não é porque estamos simplesmente condenando as pessoas. É porque nós não somos bestas, não. Nós sabemos o que o ser humano é. Nós sabemos o que o ser humano é. O ser humano, sem a regeneração do Espírito Santo, não passa de um demônio encarnado. É só o que o ser humano é. Sem a obra de Deus, ele só faz maldade, só pensa em si mesmo, é puro egoísmo. Então não dá para confiar. Se há conversão, o tempo mostrará. Tem que passar pelo processo. Tá? E não simplesmente resumir tudo a ser Jesus. Não é? E ir para o céu. E ter asinhas de anjinhos, como mostrou o desenho aí. Muito obrigado então, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem, de fato, espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.